Boa noite a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao Amor em Gotas. E na noite de hoje, para a nossa conversa, eu vou começar contando a história de uma amiga minha que se chama Juliana. Juliana é uma jovem de 35 anos, que tem uma história de vida que não sei se muitos de nós passaríamos e continuaríamos com a mesma força. A Ju teve uma filha que depois, quando completou um ano, descobriu que tinha uma síndrome rara, que ia sofrer todas as fraquezas, as deficiências, incurável. Quando a menina completou 5 anos, a menina desencarnou. Depois de muito sofrimento, depois de muita UTI. E quando aconteceu dela descobrir a doença da menina, o marido dela deixou, né? Porque é a mãe que tem que resolver esses problemas, não é o marido, né? E a Ju continuou, trabalhando, lutando, batalhando. Ela encontrou um novo amor, tem uma nova filha. Bem, mas por que eu estou contando rapidamente essa história? Porque dias atrás eu estava conversando com ela e, trocando uma ideia, ela falou assim: Vicente, sabe que às vezes as pessoas me dizem assim, Ju, você tem um coração enorme. E ela disse, não, eu tenho um coração pequeno. E aí eu fiquei pensando, né, nessa conotação do coração grande e o coração pequeno. Por conta do que nós vamos conversar hoje. E mais daqui a pouco a gente vai falar se a gente tem um coração grande ou um coração pequeno. Hoje é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. E mais especificamente do item 8 em diante, que fala da verdadeira pureza. Então eu deixo para você pensar. Você tem um coração grande ou tem um coração pequeno? Fica pensando. Pensa quem você acha que você conhece, que diz assim, nossa, essa pessoa tem um coração enorme. Para que a gente chegue na passagem do Evangelho que diz assim, a passagem de Lucas, capítulo 11, diz assim, e quando Jesus estava falando, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E havendo entrado, sentou-se à mesa. E o fariseu começou a discorrer lá consigo mesmo sobre o motivo por qual Jesus não havia lavado as mãos antes de comer. E nem os seus discípulos, seus apóstolos. E o Senhor disse, agora vós outros, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Nécios, quem fez tudo o que está fora, não fez também o que está dentro? E em Mateus a gente encontra uma frase que é muito forte, que diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Talvez se nós pegássemos essa passagem de Mateus, a boca fala o que está cheio o coração, e adaptássemos para os nossos dias, para a nossa realidade, para a nossa sociedade, para o nosso mundo conectado, nós devêssemos dizer, os dedos digitam o que está cheio o coração. Será que essa não é uma verdade também? Como é que nós nos portamos nas redes sociais? Se eu digito alguma coisa que ofende alguém, que agride, que gera maledicência, que gera fofoca, que gera mal-estar geral, eu estou simplesmente colocando nas pontas dos meus dedos aquilo que meu coração está cheio. Pode ser que eu não fale, mas o estrago é tão grande ou maior ainda do que quando a gente fala. E aí algumas pessoas, quando a gente fala isso, algumas pessoas podem pensar, ah, mas eu não escrevo nada, eu só compartilho. Pois é,
São os meus amigos que escrevem essas coisas nas redes. E aí eu quero buscar naquela pessoa que a gente conhece, a gente sempre conhece alguém que faz isso, que adora fazer fofoca. A pessoa que faz a fofoca, ela simplesmente ouve de alguém e transmite, né? E sai falando. A diferença talvez seja o tempo em que uma fofoca se espalhava quando não tínhamos redes sociais e hoje. Então, se você compartilha mentiras, compartilha maledicência, compartilha só coisas ruins dos outros, desculpe, mas você é um fofoqueiro ou é uma fofoqueira. Porque hoje, tudo aquilo que nós digitamos é que o nosso coração está cheio. Porque antes de digitar, antes de apertar o compartilhar, você olhou bem para aquela notícia, olhou bem para aquele postzinho e falou assim, é isso mesmo, e vou mandar para o mundo. É isso que nós temos no coração? É disso que Jesus vem falar. Então vamos começar a adaptar as falas de Jesus aos nossos dias. A boca fala o que o coração está cheio e os dedos digitam o que o coração está cheio. Porque hoje é mais isso que a gente fala. Então, se você posta, se você curte, se você compartilha, isso é uma manifestação do seu coração. Tudo aquilo que você compartilha é uma manifestação do seu coração, do que você tem aí dentro. Vamos dar uma repensada nas coisas que a gente tem compartilhado, para a gente ver, será que é isso que eu quero ter no meu coração? É disso que Jesus nos fala na bem-aventurança. Das falas, um dos discursos mais conhecidos do Mestre Jesus. Então, o que é que o seu coração está espalhando para o mundo hoje? Porque quando eu compartilho, eu não compartilhei só para aquele amigo. Quando eu jogo na rede social, eu joguei para o mundo. Porque quando eu compartilho alguma coisa que nasceu no meu coração, eu estou mandando a minha vibração. Eu estou criando a psicosfera desse planeta. Que energia é que eu estou mandando para esse planeta? Porque essas vibrações mais pesadas é que nos levam a olhar para esse planeta e ver assim, como está pesada a energia do planeta. Às vezes a gente chega num lugar para trabalhar e fala assim, nossa, como está pesada a energia nesse lugar. Vocês já sentiram isso? Pior, às vezes a gente chega dentro da casa da gente e fala assim, como está pesada a energia hoje. Quanto da nossa energia está nesse peso dessa psicosfera? Porque, segundo André Luiz, no livro Evolução, ele diz que todos os seres vivos, dos mais rudimentares até os mais evoluídos, os mais complexos, que é o nosso caso, se revestem de um halo energético, que faz parte da nossa natureza. Então, a psicosfera é a soma de todas as nossas vibrações. Porque a psicosfera é formada pela vibração dos encarnados. Muitas vezes a gente diz assim, mas o ambiente está pesado aqui porque não sei que tipo de espírito tem aqui. E às vezes eu falo assim, eu sei. Tipo encarnado que deixa pesado. Tipo nós que estamos aqui. Então, de que adianta, né, eu dizer que eu tenho um grande coração se ele está cheio de sentimentos ruins? Se ele está emitindo só vibração pesada? Talvez, e é porque a gente tem isso como referência, né? A gente quando vai dizer que alguém
é uma pessoa bondosa, é uma pessoa, né, caridosa, a gente diz assim, aquele homem ou aquela mulher é uma pessoa de um coração enorme. Se estiver fazendo o bem, ok. Mas se você se considera uma pessoa de grande coração, cuidado para você não estar com grande coração, porque está enchendo aí de sentimentos inferiores, pesados. Muito se escuta na casa espírita falar de reforma íntima, e é fundamental, mas a reforma começa pela limpeza. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para fazer uma reforma é fazer uma limpeza no nosso coração. Limpar mesmo. E não é limpar empurrando para debaixo do tapete, do tipo assim, eu vou tirar todas as mágoas do meu coração, vou varrer tudo para fora, mas aí eu varro, mas varro para baixo do tapete. A primeira vez que eu encontrar com aquela pessoa, ou tiver algum problema com aquela pessoa, eu levanto o tapete e está tudo ali. Limpar é tirar de vez, é afastar de nós. Porque aí a gente vai ter espaço no coração só para as coisas boas. Talvez nós não tenhamos tantas coisas boas no nosso coração, porque o nosso coração está cheio de sentimentos inferiores, cheio de mágoas, cheio de melindres, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de egoísmo. Cabe aonde Deus aí dentro? Como é que a gente joga o lixo fora? Fazendo a reforma. Só que ninguém aqui consegue fazer a reforma do outro. Cada um só consegue fazer a sua própria reforma. E isso é importante. E quando eu falei que o nosso coração, então, é importante que ele esteja limpo e cheio de sentimentos bons, porque essa palavra coração, ela aparece mais de 2.600 vezes no Velho Testamento. E no Novo Testamento, no Evangelho, quase 1.200 vezes aparece lá. Mas por que será que a palavra coração aparece tanto no Novo Testamento? Porque na cultura judaica, no conhecimento deles, coração significava a sede da inteligência e da emoção. Amar de todo o coração significa amar em pensamento e sentimento. Por isso que Jesus nos diz, primeiro e maior de todos os mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só nesse pedaço, ele está dizendo para nós, ama teu Deus em todos os seus pensamentos e em todos os seus sentimentos. O que é amar a Deus em pensamentos? Em todos os nossos pensamentos, amar a Deus. Tem um estudo que diz que a gente pensa, em média, 96 mil vezes por dia. 96 mil pensamentos surgem por dia em cada um de nós, em média. Ou seja, tem gente que pensa mais, tem gente que pensa um pouquinho menos. Hoje, nós estamos quase encerrando a cota do 96, mais 3 horas a gente encerra a cota dos 96 mil. Desses 90 mil que nós pensamos até agora, quantos foram de amor a Deus? E amar a Deus não significa você ficar ajoelhado num canto ou ficar rezando o dia inteiro. Amar a Deus traz o sentido do segundo mandamento dito por Jesus. Ama a teu próximo como a ti mesmo. E nesse nosso mundo que nós estamos, hoje, desses 96 mil pensamentos, quantos estavam manifestando amor a Deus? E eu gosto do dia de hoje, porque que pensamentos surgiram na nossa cabeça num dia como hoje, frio, chovendo,
o trânsito todo enrolado, o metrô todo complicado. Quantas oportunidades nós tivemos de manifestar amor a Deus. Como é que eu manifesto esse amor? Respeitando o outro. A mesma confusão que você está para ir para o teu trabalho, todos estão tentando ir. Respeitando os idosos, aonde tem lugar reservado para eles sentarem. Eu fico impressionado. Eu diria que hoje é quase uma epidemia, né? A quantidade de pessoas que sentam no banquinho de idosos e dormem, e não são idosos. Reparem, são jovens, sentam lá e fingem que estão dormindo, porque você sabe na sua consciência que aquele lugar é de alguém que precisa mais do que de você. Então, amar a Deus é começar pelo respeito ao próximo. Quando nós começamos o dia, quais foram os pensamentos que nos encheram o coração no começo do dia? Para cada um pensar. Eu falo sempre o seguinte: isso aqui não é uma confissão comunitária, não temos isso no Espiritismo, tá? Mas é para cada um refletir. Quando você acordou e olhou para aquele dia e falou assim, pensou o quê? Viu chuva, frio, pensou o quê? Deveríamos ter feito uma gratidão, manifestado graças a Deus por mais um dia nesta jornada encarnados. Deveríamos ter manifestado gratidão a Deus porque nós dormimos numa cama com coberta. Deveríamos ter manifestado gratidão a Deus pelo café que você tomou naquele momento. Olha como nós temos oportunidades e quantas oportunidades nós temos de manifestar, de pensar em Deus. E pensar em Deus é pensar em amor. Porque a definição dada por João a Deus, uma das definições é: Deus é amor. Então, como é que eu comecei o meu dia? Se, na definição judaica, coração é a sede dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. O que é que eu estou trazendo dentro do meu coração? O que é que mais eu carrego? Porque na hora que eu saí, eu peguei o meu elevador para sair, eu nem cumprimentei as pessoas, tudo bem? Né? E se alguém falou bom dia, você quase falou para ele, só se for para você, né? Como é que eu estou carregando? O que é que eu estou carregando no meu coração? Isso é amar a Deus em pensamentos. E aí, quando você começa, você já olhou, já reclamou da chuva, reclamou do frio, reclamou do trânsito, aí você desce e aí você aperta o elevador e parece que o elevador demora muito mais do que nos outros dias. Demora o mesmo tempo. É que você já está tão carregado negativamente que parece que a partir dali tudo vai dar errado. E sabe o que vai acontecer? Tudo vai dar errado. Mas não porque o mundo está conspirando contra você, é porque você está emanando na psicosfera toda essa negatividade. E nós atraímos de acordo com a nossa vibração. Então, olha só. Como é que estão os nossos sentimentos, a vibração dos nossos sentimentos em relação a todas as pessoas que estão conosco? Porque é importante aquela velha frasezinha que tem vigiar e orar é para o pensamento, tá, gente? Não é para vigiar a vida do outro e orar pela sua. Vigiar e orar os seus pensamentos. Porque essa sintonia de pensamentos é que atrai para nós todos os irmãozinhos desencarnados que estão aí em vibração inferiores.
E mais, nós levamos isso inclusive para o nosso momento de dormir. Porque no sonho, quem já estudou um pouquinho da doutrina, no livro dos Espíritos tem essa explicação, o espírito se liberta do corpo. Ou seja, a gente descansa o corpo, mas o espírito está sempre... E aí a gente tem encontros de acordo com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos que nós alimentamos durante o dia. Como é que estão os seus sonhos? Tem sido bons? Não tem sido tão bons? Não pensa no dormir, pensa no antes. O que é que nós estamos sintonizando e nos conectando durante o dia? Porque é isso que nos aproxima. Se o coração é a morada de Deus, conforme a própria cultura judaica diz, o que tem aqui dentro? O que tem aí dentro do seu coração? Seu coração é onde eu tenho Deus na minha vida. Se ele está cheio de sentimentos não tão bons, aonde que Deus entra nesse coração? O espaço dele na minha vida talvez esteja sendo pequenininho. Santo Agostinho tinha uma frase dele que diz assim: com o coração se pede, com o coração se procura, com o coração se bate e é com o coração que a porta se abre. Eu procuro a Deus, eu falo com Ele com o coração, que é a sede dos pensamentos e dos sentimentos, segundo essa cultura. No dia de hoje, com chuva, com frio, aonde você viu Deus hoje na sua vida? Aonde eu vi Deus na minha vida hoje? Aliás, eu vi Deus na minha vida hoje? Olha o quanto nós estamos deixando que os nossos interesses muito mais materiais nos afastem desse ser que nos criou, dessa fonte que nos criou. O dia de hoje tem as mesmas 24 horas do de ontem e terá amanhã. Ontem, aonde eu vi Deus na minha vida? Se eu não dou graças, não sou grato por nada, é porque eu não estou vendo Deus na minha vida. Eu acho que tudo que eu tenho eu conquistei. Tudo que está aí na minha vida é meu. E não é assim que funciona. Nem o teu corpo físico é seu. Que a hora que você desencarnar, ele fica. Então, quando Jesus diz, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela, nós temos que pensar. O que tem saído pelas nossas palavras? O que tem saído pelos meus dedinhos digitando nas redes sociais? E aí eu vou dar um exemplo para vocês de um péssimo hábito, na minha opinião, que hoje está arraigado, espalhado na nossa sociedade. É o hábito que se criou de se falar palavrões. Sim ou não? A pergunta é, você fala palavrão? E aí todo mundo está pensando, será que eu falo? Porque a gente nunca acha que fala. Né? Aí eu vou mais fundo e falo assim, pensa bem, naquela hora à noite que você levantou para ir tomar uma água ou para ir no banheiro, que você deu aquela topada na cama, o que você pensou ou o que você falou? Lógico que nós que estamos aqui nessa casa espírita ouvindo o Evangelho, certamente falamos assim, Deus, graças por eu não ter caído. Não é isso que a gente pensa? É isso, né? Pois é. Olha como é que algumas coisas começam a fazer parte do nosso ser e a gente acha que é normal manifestar esse tipo de coisa. E mais, quando você fala para as pessoas,
Não fale palavrão. Ou se você fala muito, fale menos. As pessoas trazem as mais diversas explicações do porquê que se fala tanto palavrão hoje em dia. Lembrando, tudo na natureza, absolutamente tudo na natureza, nesse planeta que nós estamos, é energia. Não tem palavrão que sai com energia boa. Mas, às vezes a pessoa diz assim, mas o mundo está ficando muito chato. Agora a gente não pode nem falar palavrão mais. Eu não vou mais no centro. Agora não pode falar palavrão mais também. E eu falo palavrão sempre que eu falo com muito carinho. Eu falo assim, mas você não tem outra palavra de carinho para falar para a pessoa? Não, eu falo palavrão porque eu sou brincalhão. Mas você não sabe ser brincalhão, ser uma pessoa feliz, alegre, manifestar isso sem ter que falar uma palavra carregada de vibração negativa. As nossas crianças falam palavrão e eu vou dizer para vocês, nenhum espírito reencarna sabendo falar palavrão. Adivinha onde é que eles aprenderam? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Né? Aí falam assim, não, meu filho aprendeu palavrão, foi na escola com os coleguinhas. Foi. Na escola ele pode até ouvir novos, mas aprende-se, infelizmente, dentro do lar. Pelo exemplo. Então eu deixaria uma recomendação para você que tem o hábito de falar palavrão. Se não for, pelo menos para você melhorar o seu vocabulário quando fala com as pessoas, que seja, no mínimo, para você atrair menos espíritos inferiores para perto de você. Porque quando você emite um palavrão, você está emitindo uma vibração negativa, pesada. Todos os nossos irmãos desencarnados que estão neste planeta, e devem ser 4 vezes a quantidade de encarnados, nós temos de desencarnados. Pensem, quantidade de desencarnados que estão na crosta terrestre ainda. Todos os irmãos que são sintonizados com esses sentimentos, com essas vibrações mais inferiores, vão se aproximar de você. Porque eles querem aquela energia que você exala quando você fala um palavrão. Então, a partir de hoje, quando você for dar aquela topada à noite na cama, e aquele palavrão começar a brotar, você fala assim, não. Quero dormir só eu aqui, não quero mais ninguém. Se não for para melhorar o seu vocabulário, que seja para melhorar a sua companhia espiritual. Porque nós atraímos para perto de nós todos os irmãozinhos desencarnados que precisam dessa energia pesada. Assim como os que estão ligados aos outros vícios daí. E Kardec nos diz o seguinte, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A pureza de coração exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também nos pensamentos. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Jesus, quando esteve aqui, há 2000 e poucos anos atrás, veio aqui, passou por tudo que passou. O que mais se tinha na época de Jesus eram pessoas orgulhosas, egoístas. Pessoas que achavam que a sua posição social, a sua origem genealógica, os tornava melhores do que as das outras pessoas. Lembram? Os samaritanos eram vistos como raça inferior pelos judeus. Ainda bem que isso só acontecia na época de Jesus, né? Hoje, no nosso mundo, ninguém se considera melhor do que ninguém, né? Ninguém tem preconceito, ninguém é intolerante. Pois é. Como é que está a pureza do meu coração? No dia de hoje,
dos 90, agora já é um pouco mais de 90 mil, né? Meia hora. Dos 91 mil pensamentos que eu tive hoje, quantos podem ser acolhidos pelo Deus que está no meu coração? E quantos desses pensamentos nada tem de amor dele? Só para a gente pensar. Mas vamos então pensar como é que eu faço para melhorar a saúde do meu coração. Quando eu estava pensando sobre isso, que quando a gente tem algum problema cardiológico, você vai no cardiologista, ele te dá a receita de como você melhora o seu coração. Não importa como ele trata o dele, mas o seu ele tem a receita certa sempre. E aí eu falei assim, então vamos fazer um programa para melhorar o coração, para a gente adquirir saúde espiritual no coração. E a primeira dica, a primeira recomendação que eu daria assim, alimente-se bem. Aí eu falo assim, mas todo cardiologista fala isso. Pois é, espiritualmente também. Como é que eu começo a alimentar o meu coração no início do dia? Assim como o alimento físico, a primeira refeição é a mais importante. Então eu deveria começar o meu dia sempre elevando meu pensamento a Deus e agradecendo a esse Deus por mais esse dia. Não importa se lá fora está sol, se está chuva, se está frio, se está calor. Agradeça por você estar encarnado. Por misericórdia divina, Ele nos permitiu retornarmos à encarnação para evoluirmos espiritualmente. Então, começamos alimentando bem o nosso coração. E alimentando bem o coração é não deixando o nosso coração absorver aquela quantidade absurda de notícias ruins que você recebe de manhã se você ficar assistindo todos os telejornais que tem. Mas às vezes a gente não se conforma em só assistir o telejornal. Se você vai trabalhar de carro, aí você liga lá no rádio para ouvir também as mesmas notícias que vão carregar o seu coração. Olhe como é que a gente se alimenta de manhã. Segunda dica que eu daria, exercite-se. Todo médico que você vai, ele pergunta para você de tudo e fala assim, você está fazendo atividade física? Não é assim que eles falam? Não importa ele, mas você precisa fazer atividade física. Mas tudo bem, é a nossa saúde. Então eu diria o seguinte, exercite o seu espírito. Coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido, que você tem ouvido, que faz bem, que ajuda a crescer espiritualmente. Se eu preciso de mais amor na minha vida, eu tenho que compartilhar mais amor. Porque assim como o exercício físico é a prática que cria a musculatura, é a prática do amor que gera mais amor dentro de nós. E a Joana de Ângeles tem uma colocação que eu acho pontual, que todos nós temos dois companheiros na jornada encarnada, a dor e o amor. Sempre que um se afasta, o outro se aproxima. Pensa nisso. Se a sua vida está só envolvida atualmente com muita dor, muito sofrimento, muita injustiça, talvez você esteja se afastando da fonte do amor. E a Joana nos diz exatamente isso. Um se aproxima quando o outro se afasta. Terceira dica, seja feliz. E ser feliz não é sair por aí cantando, não. É sentir a felicidade. É ser uma pessoa positiva na vida dos outros. Sabe quando você chega naquele ambiente, como a gente comentou agora há pouco, nosso ambiente carregado, seja você a fonte de uma energia leve. Isso altera o ambiente. Se você chega num lugar e tem um grupinho falando mal de alguém, ou falando só comentários pesados, você tem duas opções, a opção sempre é sua.
não se junte, ou entre ali e fale alguma coisa boa. Provavelmente vão te olhar meio esquisito no começo, mas lembre-se, você está fazendo bem para você e mudando aquela energia que tem ali. E eu acho que a última dica, e assim, eu considero uma das mais importantes: comece a ver Deus na sua vida. Não deixe que a correria, que o estresse, que a nada deixe embace a sua vista para enxergar Deus na nossa vida. Deus é presente na nossa vida, sempre. Esses dias, mês passado, eu estava indo fazer uma exposição numa casa espírita lá na Zona Norte. Foi uma noite que caiu no final do tarde, caiu uma chuva, e aí o trânsito estava daquele jeito. Eu fui aqui pela Avenida do Estado, perto do Mercadão, estava tudo parado. Aí eu estou lá parado, olhando. Aí eu olhei na calçada, do outro lado, tinha um senhor, já de uma idade, abrindo um papelão, uma caixa de papelão, e quando ele acabou de abrir a caixa de papelão, isso era umas 6h30, quase 7 horas da noite, ele abriu, ele se ajoelhou, colocou as mãos juntas e olhava para o céu. Eu fiquei pensando, talvez aquele homem esteja agradecendo pelo papelão no que ele vai dormir hoje, agradecendo a Deus, que pode ser que no dia anterior ele tenha dormido no cimento. Será que nós não temos nada para agradecer a Deus? E eu só agradeço a Deus se eu vejo Deus na minha vida. Deixe que esse Deus se mostre, mas para isso é preciso que você tire essa vista embaçada de enxergar o amor na sua vida. Porque se eu começar a olhar só o sofrimento, só a dificuldade, só os problemas, só, eu chego num momento e falo assim, aonde está Deus? E ele vai bater por dentro e falar assim, estou aqui, mas você não me enxerga. Quantas coisas nós temos na vida para ver Deus? Então essas 4 pontas podem nos ajudar. E tem uma passagem no livro Boa Nova, que Jesus fala, conversa com Joana de Cusa, e Joana pergunta a Jesus, por qual motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado, que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Isso na época da Joana de Cusa, na época de Jesus. Se eu trouxer isso para o nosso dia de hoje, eu posso pensar assim, sabe por que eu não mudo? Porque, olha, eu só vejo gente roubando, gente fazendo isso. E aí, se eu encontrasse com Jesus, eu podia perguntar para ele, ô mestre, por que Deus não manda um raio e destrói todos os corruptos, todos os ladrões, todos os assassinos? Sabe o que Jesus respondeu para Joana de Cusa? Respondeu o seguinte, a sabedoria celeste não extermina as paixões, a sabedoria celeste as transforma. Então eu é que posso transformar os meus sentimentos. Não adianta eu pedir a Deus, Deus, fazei deste espírito um espírito de luz, um espírito amoroso, um espírito caridoso. Ele nos ajuda a nos transformarmos. E aí eu volto à pergunta do começo. Você tem um coração grande ou um coração pequeno? Muitas vezes é preferível que tenhamos um coração pequeno, mas eu tenho aqui dentro amor, caridade, carinho, paciência, do que eu dizer assim, eu tenho um coração enorme, e pode ser que ele esteja não grande em tamanho, mas inchado em sentimentos de mágoa, de egoísmo, de orgulho, de impaciência, de intolerância pelo outro. Que tamanho é o nosso coração? Maravilhoso será o dia em que ele seja imenso, porque ele está preenchido por Deus. Estará preenchido pelo amor. É muito bonito que a gente tenha oportunidade nesta vida
de estar encontrando os outros. Porque isso traz sentido ao segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando eu encontro o outro, eu encontro um pouquinho do que eu sou. Ou do que nós já fomos. Ou do que ainda seremos. Quando eu olho para o outro e digo para o outro que essa pessoa é isso, 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 eu estou reconhecendo no outro algo que pode ser que eu já tenha praticado. Ou eu posso olhar para a pessoa e falar assim, que pessoa de um amor enorme, de uma fé inabalável. E eu olhar para ela e modelar meu coração e falar assim, eu vou trabalhar para meu coração ser assim também. Então, hoje é um bom dia para a gente, a hora que for dormir, falar com Deus, falar com Jesus e pedir a Ele, Mestre, me ajuda a tirar esse lixo que está ocupando espaço no meu coração. Porque muitas vezes é muito difícil para nós fazermos isso sozinhos. Eu preciso da ajuda dEle. E se eu tenho um sentimento de mágoa, de rancor, começa fazendo alguma coisa. Eu sempre digo, encham a caixinha de vibração, de vibrar pelos que a gente ama, mas vibrar também por aqueles que a gente ainda guarda alguma mágoa. Quando você consegue pegar um papel, escrever o nome de alguém que você tem uma mágoa, que você guarda um rancor, e colocar na caixinha pensando assim, Deus, ajuda essa pessoa. Você está começando a espanar o pó do teu coração e abrindo espaço para que Deus e o amor o ocupem. Eu peço a Deus e rogo ao Mestre Jesus que nos auxilie nessa nossa busca de ter um coração puro. Que ele seja grande em amor. E que nós sejamos lembrados por isso. Porque se nós buscarmos aí nas nossas memórias, nós vamos lembrar de pessoas que passaram pelas nossas vidas e que a gente lembra com muito carinho, lembra com muito amor. Lembra pelo quê? Pela palavra carinhosa que tinha, pelo gesto de carinho, pelo cuidado que tinha pela gente. Isso é Deus se manifestando em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.